Pessoal, boa tarde. Graça e paz para todos os guerreiros da estrada. Esta é uma igreja sobre rodas e aqui quem fala é o pastor Wilson. Nós estamos aí liderando o agrupamento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos como meta no dia de hoje, domingo, falar sobre um assunto muito importante que é a crucificação. Falar da crucificação, eu sempre tenho um apego um tanto maior para falar deste assunto, porque ele mexe muito com o meu íntimo, com a minha característica, com a minha forma de pensar e de agir. Pelo fato de lembrar que da morte de Jesus na cruz do Calvário. É interessante porque nós não avaliamos tanto isso quanto precisa, quanto se deve. Eu me lembro que no livro de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 32, trata essa história com um empenho, com uma dedicação um tanto maior. Todo mundo sabe perfeitamente a história da cruz, Jesus carregando a cruz entre os malfeitores, todo mundo sabe que ele não tinha nenhuma culpa, todo mundo sabe que ele não tinha nenhum pecado, todo mundo sabe que ele estava simplesmente ali para cumprir uma tarefa que lhe era imposta pelo próprio Pai, Deus. Mas eu gosto de analisar esta questão da crucificação, os momentos cruciais, momentos dolorosos. Não sei se você já parou para pensar nos momentos da crucificação. Eu imagino que alguém, naquela época, naquela ocasião, a morte de cruz era uma morte condenatória, era uma morte de quem havia cometido inúmeras irrealidades, pecados, pessoas que haviam cometido crimes horrendos. É como se fosse hoje um crime hediondo, todo mundo sabe. Quem comete estupro, a vulnerável, a criança, ele é condenado aí pelo crime mais pesado que a nossa lei, que a nossa justiça determina. E ali a morte de cruz também era. Mas eu gosto de pensar em alguns pormenores. Por exemplo, a coroa de espinhos. Sabe? A coroa de espinhos, que ela não foi colocada na cabeça de Jesus. Ela não foi colocada carinhosamente, não. Ela foi emperrada. De forma que os espinhos eram grandes, eles cravaram as suas fontes. E tudo isso por minha causa. Pelos meus pecados, porque ele não tinha pecado. Aquela lança que a Bíblia fala que foi lançada do seu lado, também não era uma lançazinha de isopor, como alguém faz algumas encenações. Não, era uma lança de verdade. Cravaram uma lança no seu lado, perfurando o seu abdômen. É a realidade da morte da cruz. Outra coisa que me chama a atenção é os cravos. Eram pregos pontiagudos, feitos a martelo. Eles tinham 3 quinas. E eles perfuravam, rasgando a carne em 3 lados. Foi esses cravos que cravaram as mãos de Jesus na cruz do Calvário. Outra coisa que me persuade muito, que me convence muito a pensar nessa situação que é a morte vicária, é o peso da cruz. Uma madeira lavrada, talvez, mal lavrada, cheia de quinas, e ele carregando-a em seus ombros com peso maior do que ele suportava. Aquela madeira cortava os seus ombros. Sangue corria. Mas ele também não reclamava, em silêncio, fazia isso. Sabe por quê? Por minha e por sua causa. Outro fator interessante que me leva a crer é que o tempo em que ele ficou pregado na cruz, a Bíblia fala que ele morreu na hora 9ª, mais ou menos, segundo o nosso relógio, mais ou menos às 3 horas da tarde. Ele ficou exposto ao sol causticante, aquele sol horrendo, aquele sol tremendo, ele pregado na cruz, pendurado, despido, envergonhado. Tudo isso por minha causa. Quando eu penso na morte de Jesus, quando eu penso na crucificação, eu começo a repensar as minhas atitudes
e começo a pensar que eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso de amar mais o meu semelhante. Eu preciso de preocupar mais com o meu semelhante que está hospitalizado, doente, enfermo, caído, nas drogas, na miséria. Sabe por quê? Porque é exatamente nisso que Jesus pensava quando ele era crucificado na cruz do Calvário. Eu não consigo traduzir, eu não consigo resumir o tamanho da dor, porque nenhum escritor, ninguém conseguiu distinguir ou até mesmo definir tamanha dor. Pregos cravados nas mãos, um lado furado, colocaram um fel numa estopa e colocaram nos seus lábios. Tudo isso por minha e por sua causa. Como eu gosto de falar da morte de Jesus na cruz do Calvário, sabe por quê? Mas você está parecendo até que você é terrorista, mas não é. É porque quando eu lembro da morte de Jesus na cruz do Calvário, eu lembro que eu preciso de ser algo melhor. Eu preciso de fazer algo melhor. Eu preciso de mostrar para ele que eu amo ele. Eu preciso de mostrar para ele que as minhas características precisam de parecer com ele. E quando nós começamos a passar a menor luta, nós reclamamos, nós queremos chutar o balde, queremos largar a cruz. Se nós fôssemos ficar falando aqui, o tempo não é propício, o espaço é pequeno, mas eu gosto muito do hino que fala assim: não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. A cruz que você carrega é do seu tamanho, é do tamanho daquilo que você merece passar. Não despreze a sua cruz. Passe pelo Calvário. O melhor caminho para chegar ao céu é passando pelo Calvário. Entenda, meu irmão. A luta que você está passando hoje não se compara com a morte de Jesus na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Você pode ser um reclamão. Mas eu estou passando muita luta com a minha esposa, com meu filho, com meu pastor, com meu patrão. Pare de reclamar, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, eu não consigo resumir 1 milímetro, 1 centímetro sequer daquele tamanha dor e tamanho sofrimento. Mas ele sofreu em silêncio, por mim e por você. Pense nisso. Um dia nós vamos ter tempo para falar um pouco mais da morte de Jesus na cruz do Calvário. Pense nisso. Procure adaptar-se a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que fala menos. Uma pessoa que ouve mais. Uma pessoa que obedece mais. Uma pessoa que ouve mais, que escuta mais, que ama mais, que beija mais, que abraça mais, que sorri mais, que canta mais e não reclama mais. Boa tarde para todos. Que Deus te abençoe. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Foi Jesus quem declarou. É do tamanho, a sua cruz é do tamanho que você merece. Do tamanho que você tem que carregar. E você vai precisar dessa cruz para atravessar, para chegar do outro lado. Que Deus te bendiga. Pense um pouco mais na mensagem da cruz. Um abraço para todos. Esta é uma igreja sobre rodas. Você caminhoneiro que está aí na estrada, pense na morte de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que você está aí de pé hoje. Você que está aí longe da sua família, pense, eu preciso de renunciar ao pecado, preciso de renunciar à droga, preciso de renunciar à prostituição, preciso de renunciar ao vício. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi dolorosa no meu lugar. Que Deus te abençoe. Um abraço, pastor Wilson por cá. Tudo de bom.